O oráculo do Fumo Kimbangu em Banzansanda foi muito contundente em relação ao aparecimento de um rei divino. E esse rei divino é Tade de Ambuiço, votado de Antedmisi. Por quê? Porque este rei, ele cumpre com todos os requisitos em relação ao rei divino que a profecia de Fumo Kimbangu, lançada em 1921 em Banzansanda, fala. Porque muitos pesquisadores, muitos espiritualistas não conseguem enxergar isso porque têm dificuldade na interpretação de uma profecia. A terceira etapa da profecia de Mfumu Kimbangu, ele fala do surgimento de um líder. E este líder traria consigo 3 poderes: poder espiritual, poder científico e poder governativo. Tade de Ambuiço, votado de Antedmisi, é único, e não haverá outro que cumpriu e está a cumprir todas as fases da terceira etapa do oráculo de Fumo Kimbangu. Quando ele fala do surgimento do rei divino na terceira etapa, e ele continua dizendo o seguinte, o oráculo diz assim: continuem lendo a Bíblia e vocês vão entender quem vocês realmente são e quais são as intenções daqueles que trouxeram esse livro. Preste atenção, vocês vão entender quem vocês são e vão entender as ações daqueles que trouxeram esse livro. Porque um ladrão deve ser apreendido com o objeto que ele roubou, diz o oráculo. Mas as pessoas não querem se perguntar o que é que o indivíduo que trouxe esse livro, Bíblia, ele trouxe esse livro para quê? Por que ele é tido como um ladrão e esse conteúdo que está na Bíblia é tido como um conteúdo roubado? Porque se ele está a chamar de ladrão, é porque ele roubou alguma coisa. Ok? É porque ele roubou alguma coisa. Então, a caminhada de Tade de Ambuiço, votado de Antedmisi, é na verdade a expressão desse oráculo. Vejamos. Quando ele aparece, ele infiltra-se no cristianismo e cita as pessoas a lerem a Bíblia. E ele traz a indagação, ele traz o questionamento na cabeça das pessoas, levando as pessoas a refletir. Por que aqui está escrito assim? Por que dizem que Israel é a terra prometida e nessa mesma terra tem este e aqueles recursos? Por que de acordo à geografia que nós encontramos na Bíblia, apontam para a África Central e Austral e não apontam para a Palestina? Ele trouxe isso. Ele cumpre essa fase na sua missão, porque foi dito assim: este rei divino virá com 3 poderes: ciência, governação e espiritualidade. Então, na primeira etapa, ele cumpre o que está escrito. Continuem lendo. Ele leva as pessoas, ok, a lerem a Bíblia. É dali que muitos o confundiram como cristão e outras coisas. Por isso é que ele disse que eu fui um espião. Então, ele incita o povo a ler a Bíblia, ensina com a Bíblia, dentro dos moldes cristãos. E faz o povo compreender que, afinal de contas, o povo que se fala na Bíblia é o povo Ntu, o povo Bantu, o povo cabeça. Ok? Porque Ntu quer dizer cabeça. E na Bíblia você encontra a dizer o seguinte: eu vos porei como cabeça e não por cauda. Essas palavras foram ditas ao povo escolhido, o povo de Isolele, que traduziram como Israel nas Bíblias. Então, ele traz isso. E o povo começa a perceber que, afinal de contas, aquele povo que nós tanto lemos na Bíblia como o povo escolhido, o povo de Israel, na verdade, é a nossa história, somos nós mesmos, é o nosso povo. E o povo começa a perceber que aquela terra que está descrita na Bíblia como a terra que mana leite e mel, com todos os recursos naturais, é a África Central e Austral. Porque na Bíblia está escrito, o rei fez ler as pessoas isso. Na Bíblia está escrito: eu estou a vos levar numa terra que cai muita chuva, numa terra próspera, numa terra com ouro, ok? Com todos os recursos. Não estou a vos levar numa terra parecida à terra do Egito. Esta terra que está ali, este país que chamam de Israel, na Palestina, ok? As características territoriais são idênticas ao do Egito, ao passo que está atestado dentro da própria Bíblia. Eu estou a vos levar numa terra que não é como a terra do Egito. Isso você lá lê em Deuteronômio 11, Deuteronômio 8,
Ok? Então, o rei, dentro das suas etapas que ele ia passar, uma das etapas, ele fez o povo compreender quem realmente é o povo banto, que é o povo escolhido, o povo Isolele, o povo que foi escolhido para ensinar os outros povos na face da terra. Fez o povo entender, fez o nosso povo entender que a nossa terra é a terra prometida, é a terra que emana leite e mel. Fez o nosso povo entender que, afinal de contas, o indivíduo que trouxe esse livro é um ladrão, porque roubou a nossa história e apresentou como se fosse a história dele. Ok? Então ele cumpre essa etapa da profecia. Ele cumpre essa etapa. Ele foi como se fosse um cristão, mas não foi um cristão. Ele ensinou. Porque a forma como ele ensinou ou ensinava foi por meio de questionamento. Tudo bem, nome é Israel. Por que aqui está a dizer que o nome não seria chamado de Israel? Teria o nome do Criador dos céus e da terra. Você encontra a terra que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo meu nome. É Congo de Antótila. Porque Congo quer dizer unidade, verdade, ok? Unidade, verdade e lei. Ok? É um título, é um nome que os nossos antepassados interagiam com o Altíssimo. Congo. E o nosso povo é o povo Congo. E o Congo não é essa pequena coisa que vocês conhecem. Não é. Porque até a África do Sul é Congo. Tanto que foi chamado de Congo inglês. Então, nesta fase do oráculo, nesta etapa, porque essa etapa diz o seguinte: continuem lendo a Bíblia. Então, ele fez o povo ler a Bíblia. O povo despertou e realmente conheceu-se. Começou a compreender quem ele realmente é. Ok? O povo Ntu, o povo Banto. E depois, nessa mesma etapa, ok? Prosseguindo, ele diz o seguinte: virá um professor para preparar o povo, para ensinar o povo. É daí que o rei Tade de Ambuíço também cumpre a etapa do professorado. Porque lembre-se que foi dito que ele viria com 3 poderes: científico, espiritual e governativo. E o professorado é uma ciência. Então ele vem ensinar o povo. Vem preparar o povo para que o povo não seja, ok? Não seja, como é que vamos dizer? Para que o povo não seja surpreendido pelos eventos da natureza. Porque o mundo está a mudar. A frequência da Terra está a mudar. Ok? É necessário que adotemos uma postura aceitável diante do universo para que as situações naturais, os problemas naturais não afligem o nosso povo. Porque o mundo está a entrar para um reset. Então, o rei, nesta etapa do professorado, ele ensina ao povo. Ensina a verdadeira sabedoria. Como temos que nos comportar. Como é que o povo deve ser. Qual deve ser a postura do povo. Ok? Porque ele é um professor. Porque quando a profecia diz que ele virá com os 3 poderes, esses poderes são manifestados mediante o conhecimento. É por isso que ele ensina. Ok? E nesta mesma etapa diz o seguinte: que nós teremos o nosso próprio livro. É daí que o rei Tade de Ambuíço, vou Tade de Antemisi, ok? Nas vestes de professor, ele escreve um livro. Este livro já existe. Chama-se Madiela. Ok? É um livro de sabedoria do nosso povo. Aí fala da história do nosso povo. Muitas pessoas conhecem a história do nosso povo a partir da chegada dos portugueses para cá. E não conhecem a história antes da chegada dos portugueses ou da chegada dos portugueses para trás. O povo não conhece. Mas no Madiela você vai encontrar a verdadeira história. Você vai encontrar o porquê do surgimento desses vários reinos. Lunda, Bailundo, todos esses reinos. Você vai entender como esses reinos surgiram. Ok? Você vai compreender tudo isso. Está no Madiela. Você vai entender a nossa cosmovisão em relação à criação do mundo. Está tudo lá. Uma sabedoria mística está no Madiela. Por isso que foi dito que teremos nosso próprio livro. Olha só. Ele cumpriu essas etapas. Muitos companheiros nossos, muitos espiritualistas, alguns não conseguem compreender a dinâmica, não conseguem compreender o desenrolar da missão de Tade de Ambuíço, Tade de Antemisi. Por isso é que ele entrou. Ele se pareceu como se fosse um cristão. Ele ensinou as pessoas, ele levou as pessoas à indagação. Por meio da Bíblia. Porque muitos que estão a vir ignoram esse fato. A profecia disse continuem lendo a Bíblia para que vocês ganhem do discernimento. Quem vocês são? Quem são esses que trouxeram esse livro? Quais são as suas intenções? Porque um ladrão
deve ser apreendido com o objeto que ele roubou. Por meio da Bíblia, você consegue enxergar, por exemplo, ali, está lá a nossa cultura. As pessoas não conseguem, muitos não conseguem explicar a similaridade da cultura que está na Bíblia, no Antigo Testamento, com a nossa cultura. Pensam que é uma coisa por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Só uma resposta. Porque a nossa história foi roubada. E Tade de Ambuíço, Votade de Antero-MC está a ensinar isso. Está a ensinar isso. Agora, a outra fase da profecia ou do oráculo diz o seguinte: ele vai ensinar, mas será combatido pela geração do seu tempo. É por isso que nós temos estado a ver alguns combates, ok? O povo, alguma parte das pessoas no seio do povo iria combater porque não poderia compreender. Mas a profecia diz o seguinte: pouco aos poucos, muitos aceitarão os seus ensinamentos, muitos terão crédito. Ok? Olha só, a população, a sociedade em si, que podia, alguns deles, que podiam se levantar para combater, mas depois iam seguir os ensinamentos. E nem diz que o governo é que vai combater Tade de Ambuíço, é que vai combater o rei divino. Não. Não. Porque muitos elementos que ainda fazem parte do sistema de governação que vigora agora na nossa terra, muitos desses são bantus, ok? São nossos irmãos, são nossos pais, estão ali e também carecem de conhecimento. E graças a Nzambi, muitos deles estão a absorver esse conhecimento. Estão aí diante de Tade de Ambuíço para serem ensinados, para compreender isso. Porque eles sabem que eles estão a governar à base de uma ciência política ou de uma religião política do colono, do Ocidente. E isso não vai prevalecer para muito tempo. Então, o oráculo não diz que o governo é que vai combater Tade de Ambuíço. São alguns irmãos, alguns filhos daqui, Bantu, de Congo, que iriam ter essa postura. E que é natural, porque muitos ainda não têm capacidade de compreender a verdade e de enxergar este ser, essa entidade que está no nosso meio. É por isso que ele ganha o título de um quatulendo. Um quatulendo é invencível. Aquele que detém o poder para vencer. Aquele que veio para não falhar, veio para vencer. Por isso que é o escolhido. O escolhido é aquela personalidade que onde muitos falharam, ele acerta e vence o sistema. E ele venceu e vai vencer o sistema. Porque ele é um quatulendo. Então, essa fase que muitos ficam aí, mas por que ele era chamado de apóstolo? Ele disse, ele foi um espião. Ele tinha que trazer a reflexão ao povo. Tinha que levar o povo a ler a Bíblia. É uma parte do oráculo que ele cumpriu. É uma parte do oráculo. Então, ninguém o levará abaixo. Ninguém o levará abaixo. Ao contrário, muitos dos que hoje se levantam são esses que vão apoiar. São esses que vão apoiar. Porque ele é um quatulendo. E uma parte do oráculo diz o seguinte: quando o rei se manifestar, porque ele é o rei desde nascença. Ele é rei, mas está a desempenhar um papel de professor. São etapas que ele deve cumprir. São diferentes etapas que ele deve cumprir. Ok? Mas quando manifestar a sua divindade, a divindade da sua realeza, ok? É aquilo que está escrito. Todo aquele país ou nações ou entidades que se levantar contra o nosso povo, a água subirá. Ok? A água subirá. Então, todos os elementos da criação da natureza estão ao favor desta entidade. Tade de Ambuíço, Votade de Antero-MC. Olha só o nome. Tade de Ambuíço, Votade de Antero-MC. Pedra, ok? De tropeço ou pedra de elevação. Porque é isso que a sabedoria faz. É isso que o conhecimento da verdade faz. Ele pode te elevar, como pode te derrubar. Ele te derruba se você receber ele, ok? E se levantar contra ele. Porque aquele que recebe a verdade e se vira contra a verdade o derruba, ok? Mas aquele que recebe a verdade e honra a verdade, anda conforme a verdade o eleva. Então, Tade de Ambuíço, Votade de Antero-MC. Ele é o nosso rei, é o nosso professor, é o nosso guia. Ele trouxe-nos a verdadeira história, a verdadeira ciência, a verdadeira forma de autogovernar-se, ok? A verdadeira ciência de governação. Por isso é que ele é um rei. Então, a democracia é uma ciência, é uma religião política ocidental e que em nada contribui para o benefício do nosso povo. Nada contribui. Então, é necessário que nós prestemos atenção em cada etapa
do rei Tade de Ambuíço votar diante de si. Ele parece ser inofensivo, parece não ter proteção, mas caso você queira ter a certeza se tem ou não tem, então tente. Porque nós como magos, nós como espiritualistas, não o seguimos por mero acaso, nós vimos. Nós tivemos a oportunidade de ver muito antes de nos encontrarmos com ele. Por isso que hoje estão a aparecer muitos também que estão a ver. Ok? Muitos estão a ver. Uns, por egoísmo, estão a fingir que não estão a ver alguma coisa. Mas de facto estão a ver alguma coisa. Estão a ver. Então, um conselho, porque supostamente algumas entidades querem tentar levantar-se contra Tade de Ambuíço votar diante de si. Dará em nada, porque a esta altura, não há nenhuma entidade capaz de derrubá-lo. É por isso que ele tem avisado. Eu não vi interromper o tempo ou o espaço de ninguém. Estou a fazer o meu trabalho. Então tudo tem o seu tempo. Neste momento ele está a ensinar o povo. Ele é um professor. Então, aquele que tentar vir, o oráculo é claro em relação à resposta. Porque uma pessoa, um ser, um indivíduo, não pode se levantar diante de uma sociedade em que encontramos entidades espirituais tradicionais, rei, e dizer que eu sou o rei dos reis, eu sou o imperador, se assim podemos dizer. Sou um tótila desta terra. Então os reis, por que não recorrem, por exemplo, a ciências espirituais para derrubá-lo, por exemplo? Por que não recorrem a isso? Por quê? Eu estou aqui, eu sou um espiritualista, eu sou um mago, e eu entendo como as coisas funcionam. E o oráculo menciona ou enfatiza uma parte muito importante. Ele diz assim, os nossos conceitos matrimoniais seriam corrompidos. Estamos a falar de casamento. A forma como encaramos o casamento, um lar, seria interrompido, ou seja, seria corrompido. É por essa razão que uma das coisas que Tade de Ambuíço ensina frequentemente é em relação ao casamento. É dali que ele apresenta o verdadeiro casamento de acordo com a nossa cultura. Ok? Porque o casamento, a pessoa é livre de casar quantas mulheres ele quiser, de acordo com a nossa cultura. Se esse tem essa possibilidade, ele pode casar. Mas veio o Ocidente, veio o colono e disse que você é obrigatoriamente a casar uma única mulher, ou seja, monogamia obrigatória. E Tade de Ambuíço ensina que não é assim. O homem deve casar o número de mulheres que ele está capacitado a casar, com a concordância, ok, da mulher que ele já tiver em sua posse. É assim que ele ensina. Então, por que as pessoas notam, fala-se muito do macuela, casamento poligâmico, ok? Porque é uma das coisas que a profecia de Mfumu Kimbangu muito enfatizou. Enfatizou sobre essa questão, que a nossa ciência matrimonial, nosso conceito de matrimônio seria corrompido. Pois as pessoas têm que casar na conservatória. Consideram o casamento como algo que é feito na conservatória. Aquilo que as pessoas chamam de pedido, alambamento, esse é o nosso casamento. E isso aí o homem pode fazer em uma, em duas, em três, em quatro, o número de mulher que ele estiver capacitado para suportar. É por essa razão que ele ensina, toca muito nessa questão ali. Porque é uma questão importante no desenvolvimento de uma sociedade, no desenvolvimento de um povo, porque tudo começa pela família. Olha agora o número de prostituição, o número de infidelidade. É por causa disso. É por causa disso. Estragaram a forma conforme nós encarávamos o casamento. Trouxeram os conceitos lá ocidentais. Então, tudo isso, quando o rei veio, começou a ensinar a Bíblia em cumprimento daquela etapa que diz continuem lendo a Bíblia. Ele ensinou, mostrou. Então é isso. O rei Tade de Ambuíço votar diante de si, cumpre de forma taxativa, de forma perspicaz,
todas as etapas do oráculo. Ele cumpre todas as etapas do oráculo. E não é pelo facto de cumprir todas as etapas do oráculo, ok? Não é pelo facto de cumprir que nós estamos a dizer que ele é o escolhido ou que ele... Não é só por esse facto. Então, como os Espíritos falaram, mostrar em relação a ele tinha que de facto cumprir todas essas etapas. E ele cumpriu. Está lá na terceira etapa, o surgimento do Rei Divino. E ele nasce no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo mês que Mfumu Kimbangu desencarnou ou morreu. Assim como ele disse que aquele que viria vai nascer no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma hora que eu morri. É assim que aconteceu. Então, a data de nascimento de Tade Diambuíssu, a hora, o dia e o mês é a mesma data que Mfumu Kimbangu faleceu. Então, se queremos ter certeza se é ele ou não, é só você fazer, controlar o cronômetro do oráculo. Porque o rei viria depois das independências. O rei viria depois das independências. Ele nasceria após as independências, em cumprimento do começo da terceira etapa. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E apelo à nossa população, apelo aos jovens, sigam o discurso de Tade Diambuíssu, votar de Tade Diambuíssu. Se você não quiser seguir, não atrapalha, não ofenda, para que não lhe aconteça coisas ruins, porque está-se a tratar de uma entidade divina. Divina por quê? Ok. Porque ele foi selecionado, ok, nas mais altas entidades espirituais, os guardiões que regem a nossa atmosfera, o nosso povo. Estamos a perceber? Então, tomemos cuidado em relação a isso. Tomemos cuidado. Quem quiser saber mais, quer aprender mais sobre o rei Tade Diambuíssu, votar de Antene, deve entrar na escola de sabedoria Antu. Se ele é um professor, por isso ele tem uma escola. Entra na escola de sabedoria Antu e te será explicado tudo que você deve saber ou fazer a respeito do nosso povo, da nossa terra. Faça como muitos políticos, não vou aqui citar nomes, muitos políticos de vários partidos políticos que por enquanto governam Angola, têm ido humildemente à procura de conhecimento, à procura de sabedoria e entender mais sobre a nossa história. E estão cientes disso. Porque o nosso povo não ficará para sempre nesta miséria, nesta ruína. Nós vamos desenvolver. O tempo é nosso. Se nós somos o berço da humanidade, é do berço onde tudo começa. Ok? É do berço onde tudo começa. Então, este é o nosso tempo. Este é o tempo da verdade. Longa vida ao rei, a um Mfumu, a um Tino, Tade Diambuíssu, Votade de Antene Missi. Eu sou Nzazi Ibuyoka, mago do reino do Congo. Ngunza Nabi. Ngunza Nabi. Eu sou um Nabi. Eu estou acima de todos os sacerdotes a nível de Congo e a nível do mundo. Acima de mim, neste preciso momento, está o rei Tade Diambuíssu, Votade de Antene Missi. Então, eu fui indicado, fui apontado para ser um desses todos, entre todos os magos, entre todos os ingunzas, que apresentariam o rei Tade Diambuíssu, Votade de Antene Missi.